Henrique, a questão da multidimensionalidade que você, na verdade, mencionou é a questão central, eu acho, para nós. O que significa isso do meu ponto de vista? Quando a gente pensa segurança pública, a gente tem várias maneiras de abordar e, sobretudo, como já foi mencionado aqui, tem a maneira midiática de abordar, tem as visões populares que variam muito de acordo com a região do país, com a cidade, etc, etc. Mas eu prefiro a visão constitucional, a visão que está lá na nossa Constituição. Ainda bem que está, ela não é cumprida, mas o fato de estar nos ajuda muito, porque nós é que estamos do lado da legalidade e da Constituição. Segurança pública significa a preservação, a garantia de direitos e liberdades. É assim que eu vejo segurança pública. Cumpre as instituições do Estado, particularmente a polícia, o quê? Fazer com que direitos e liberdades sejam respeitados e cumpridos. Para isso é preciso que, em primeiro lugar, essas instituições os cumpram. Não é? Então, isso está inscrito na própria função, no próprio destino da instituição. Isso é indiscutível. Se nós pensamos assim, que se trata de defender direitos, preservar liberdades, nós não estamos falando de crimes ou de violência. Esses são alguns aspectos importantes. Muitas vezes as violações ocorrem assim. Mas há muitas outras formas de violação que não envolvem crimes ou que não envolvem violência, e que são importantíssimos. Se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos entender que há uma pluridimensionalidade nessa questão. Aí você tocou educação, cultura. A rigor, toda criança tem de nascer igual em direitos e ser respeitada e ter todas as mesmas oportunidades que todas as outras. Isso está no nosso fundamento legal. Isso representa uma revolução nessa sociedade. A rigor, tudo o que se fizer no sentido de garantir esses direitos está a serviço da segurança pública, no sentido de atribuir a cada indivíduo os direitos que são correspondentes ao seu lugar na humanidade brasileira. Isso não é pensado assim, não é visto assim. Então, você é capaz de, por exemplo, puxar uma arma, o policial é capaz de puxar uma arma para tentar evitar a fuga de alguém que perpetrou supostamente um crime contra o patrimônio, roubando uma bolsa de uma senhora, colocando em risco a vida desta pessoa que roubou, mas que não foi condenada à morte, porque nós não temos sentença de morte, e colocando em risco a vida dos circunstâncias. Isso é absolutamente inconcebível. Não há nenhuma ideia de qual seja o dever da instituição, de cada profissional, né? Então, nesse sentido, uma política integrada, coordenada, como você dizia, tem de contemplar esse conjunto todo: educação, saúde, cultura, lazer, etc. E eu vejo cultura como participação criativa, imaginativa, com linguagens que são renovadas a partir dessa criatividade. Se o Brasil continuar caminhando nessa direção, a passos de cágado, na direção de redução de desigualdades e aprofundamento da democracia, talvez daqui a 50 anos, parte da população continue naturalizando situações como essa. Seria ótimo que, daqui a 50 anos, isso tudo fosse visto com horror, perplexidade, surpresa, e como o inacreditável e inverossímil, né? Se nós estivéssemos num patamar democrático, de desenvolvimento democrático superior. A Rosa fala da vontade política, se o AUPP ou qualquer outra iniciativa, futuro de vontade política. Eu acho, Rosa, que é muito perigoso esse discurso, isso é muito complicado. É claro que isso é indispensável, sem vontade política você não faz, enquanto gestor público, não faz. Mas é muito complicado fazer repousar na vontade política os males do mundo ou as benesses. Então, parece que os gestores são maravilhosos, responsáveis pelas grandes transformações, a sociedade não tem nada a ver com isso, não tem responsabilidade, ou ao contrário, que é muito fácil o gestor estalar os dedos e realizar o que deveria realizar. Não é assim, e não é assim porque, eu não vou aprofundar esse tema, por favor, mas eu fui secretário em Porto Alegre, ou quase secretário, nós não tínhamos propriamente esse tipo de estrutura, mas eu trabalhei com o Tarso Genro em Porto Alegre. Nós zeramos o homicídio no bairro mais pobre e mais populoso da cidade, que era o mais violento do ponto de vista do homicídio doloso, um trabalho que nós fizemos com todas as secretarias e associações, entidades da sociedade civil. E isso foi um marco para nós todos, mostrou que é possível trabalhar de outra maneira. Isso em 2001. Isso, por exemplo, a ideia do pontos de cultura,
nós inventamos lá o estúdio multimeios, que, segundo o próprio Gil, veio a suscitar essas outras iniciativas. Nós trabalhamos com a escola, com os agentes de saúde e com os produtores culturais locais, a partir de redes que constituímos. Isso foi suficiente para reverter esse quadro, tomando conta, entretanto, da polícia, no sentido de que eles não poderiam complicar a situação desrespeitando direitos. E nós criamos uma ouvidoria local para funcionar de fato. Então, mudando a relação de confiança, isso para lhe dizer que alguns passos são possíveis, estão ao alcance da mão, não são mirabolantes, nem geniais, nem custam muito caro. Mas há outros que são obstados por esse emaranhado do nosso direito administrativo, que foi criado depois da ditadura, para nos livrar de todo o mal da corrupção. Então, tudo é transparente e controlado por outros órgãos. Isso gerou uma situação paranoica, estrutural, que impede qualquer ação. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas ficam escandalizadas quando uma licitação é fraudada. Eu lhes digo, não há licitação que não seja fraudada. É que algumas fraudes são conhecidas. E por que as licitações são fraudadas? Porque essa regra, se fosse aplicada de outra maneira, inviabilizaria completamente a gestão. Então, há uma tolerância. E essa tolerância abriga o crime, abriga a corrupção. Ou seja, nós criamos situações que são irreais, jogamos a verdade, a realidade por baixo do pano, vivemos a vida como ela pode ser vivida, e dessa maneira, aquilo que pretenderia máxima transparência e controle, na verdade, acaba sendo um estímulo ao crime e uma proteção às cumplicidades todas. Na primeira oportunidade, no início dos anos 80, eu participei da publicação do primeiro livro no Brasil que defendia a legalização das drogas, com Francisco Inácio Bastos e outros companheiros. Para mim, é uma insensatez completa, de uma hipocrisia absurda. Nós autorizamos o álcool, que constitui o maior flagelo entre as drogas, 18 milhões de alcoólatras nós temos no Brasil, e ninguém ousa propor criminalização de negócios de álcool. As empresas vão muito bem, obrigado. Ninguém ousaria propor, até com sensatez, porque se você proíbe o álcool, você, além do álcool e do alcoolismo, que não vão diminuir, você vai ter o tráfico de álcool. Vocês já imaginaram que os exércitos se confrontando no tráfico de drogas, como aconteceu em Chicago, como aconteceu nos Estados Unidos nos anos 30. Ninguém propõe. A nicotina, o cigarro, venenos reconhecidos. Alguém está propondo a proibição e a criminalização? O que existe com muito mais sucesso, e o Brasil tem avançado muito nesse caminho da redução do consumo de cigarro, é o controle de propaganda, a disciplina do uso, é a informação. Vocês sabem que as pessoas que morrem de overdose no Brasil, de drogas, é um grupo muito pequeno. E esse grupo, a imensa maioria dos que morrem por ingestão não da droga, mas do que é adicionado às drogas, porque elas não são puras. Nessa história do tudo ou nada, a gente mostra como, saindo da Colômbia, a cocaína sai com 85% de pureza. Nunca 100%, porque é preciso preservar a substância das mudanças de tempo, etc. Chega à Inglaterra com 15% de pureza. Ela é vendida no varejo inglês, que é um varejo mais rigoroso do que o varejo no Brasil, chega lá com 15% a 20% de pureza, ou seja, as pessoas estão morrendo porque estão cheirando pó de mármore, estão cheirando substâncias que sequer fazem parte, digamos, do repertório das drogas, das substâncias ilícitas, entende? Não é a cocaína que está matando, eu não estou dizendo que a cocaína faça bem, faz mal, é horrível, etc. Mas, pelo amor de Deus, a demonização é absurda. O crack é um horror, claro, é um veneno, mas por que existe esse veneno? É uma corruptela da cocaína, a cocaína é proibida e dessa maneira você vende muito mais barato e em quantidade muito maior uma variante da substância que é mais fácil de ser processada. Então nós estamos gerando venenos, nós estamos criando uma juventude que está sendo criminalizada. Vocês sabem que o Brasil tem a maior velocidade de crescimento da população carcerária do mundo. Augusto, essa é a grande preocupação. Eu acho que você falou sobre o filme, não sobre o livro. Porque eu não quero jogar a responsabilidade nas costas do Padilha, depois eu falo do filme, não é isso não. Mas eu quero falar do livro, porque eu escrevi o livro. O livro passa ao largo disso tudo. Por quê? Porque aquela naturalização da voz narrativa, que descreve com ironia, com causticidade, com naturalidade, as maiores aberrações,
vai desconstituindo completamente aquela voz, a ponto de aquela voz jamais, ele nem tem nada a ver com o Capitão Nascimento, nem tem nome ali na história, e ele se degrada até a sua deterioração total. O livro termina com o final do filme 2, contando o que isso significa nos bastidores da polícia e na política, com a milícia e com a política. Então, isso não diz respeito ao livro. No livro não há hipótese nenhuma, tanto que nós recebemos todos os processos, você pode imaginar, acusações e ameaças de morte, etc. Não era isso. O BOPE não saiu dali de modo algum consagrado. O comandante do BOPE escreveu no Globo um artigo contra mim, violentíssimo, o comandante que depois se tornou comandante-geral da Polícia Militar, violentíssimo em termos pessoais, agressivos. Enfim, me tornei persona não grata ali na unidade. Ao contrário, quando o filme surgiu, nós temos aí um outro capítulo, nada tem a ver com o livro, surge de uma maneira diferente. O que aconteceu com o filme? Então, vou contar para vocês, porque isso eu acho que não foi contado, que mostra um enorme talento do Padilha, do Braulio, que é o roteirista, e do Daniel Rezende, que é o montador. O filme foi feito de uma maneira mais próxima do livro, não que o livro tenha orientado, mas mais próxima do livro. Em que sentido? O personagem principal era o André Matias, é o segundo personagem, aquele que acaba se tornando violento também, que procura resistir. Aquele personagem, que é o personagem central do livro, era o personagem central do filme. O Wagner, o Capitão Nascimento, aparecia no 40º minuto do filme. Era um personagem totalmente secundário. Ocorre que a avaliação do próprio Zé e enfim, do pessoal era de que o filme estava muito fraco, enfim, não estava funcionando, não funcionava. Então, eles tiveram a ideia, já não tinham dinheiro para refilmar nada, era aquilo. Tiveram a ideia de reeditar completamente, contando outra história, mas usando só o que já tivesse filmado. A única novidade foi a narrativa voz em off do Wagner, porque isso não tinha problema, podia gravar. Então, eles fizeram um outro roteiro, que foi o Wagner começando com o protagonista, o Capitão Nascimento, fazendo com que a grande questão fosse, ele está pirando com sua crise de pânico, o casamento indo por água abaixo, ele não acredita mais em nada e começa a ser ele próprio o louco assassino, né, perpetrador de execução extrajudicial e diabo. Ele vê que isso vai num crescendo, e esse crescendo acaba absorvendo aquele que queria ser da paz, que queria ser legalista. O ódio, a vingança, naquele ambiente, levam também o sujeito a cometer, no final, a morte. Acaba com o outro se tornando igual. Aquele que queria ser diferente se torna igual. De modo que foi um choque muito grande para o Zé, o Wagner, que é militante de direitos humanos, etc., para o próprio Braulio, a receptividade de boa parte da sociedade brasileira, que viu o Capitão Nascimento não como um anti-herói que eles propunham, mas como um herói. Então, foi preciso corrigir isso no segundo filme. E aí se aproveitar disso, no seguinte sentido: então, espera lá, morde a isca, empaticamente, ele é o maior, ele é uma maravilha, então vem comigo. Tanto que o filme começa recolocando aqueles mesmos termos, ele com aquela atitude fascistoide, etc. Ele vem caminhando até essa circunvolução que pega de surpresa os espectadores que se identificavam com ele e que, de repente, vem o chão faltando-lhe sobre os pés. E tem de fazer uma reflexão, um exame de consciência, né? Esse movimento não tem a ver com o movimento dos livros. Nós trabalhamos alguns personagens, algumas tramas, as fontes são as mesmas, porque o caminho é outro, a construção era totalmente diferente. O nosso problema existe lá, mas é de outra ordem. Nunca ninguém duvidou da visão do livro a respeito da violência inaceitável do BOPE, a tal ponto que no livro, isso que você disse que é perfeito, a incorruptibilidade, que à época eu acredito que existisse, na minha experiência, até o início dos anos 2000, não era de modo algum um perdão ou alguma coisa que justificasse a barbárie.